Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a história do Brasil, sobre a crise do segundo reinado, Nós vamos compreender os fatores, alguns dos fatores que fizeram com que Dom Pedro fosse perdendo, a base que sustentava e que todo esse movimento acabou terminando, na proclamação da República. Só para lembrar, essas videoaulas eu gravo para os meus alunos reverem, mas como eu sempre digo, reverem o conteúdo, mas como eu sempre digo, a internet ela é aberta, ela é livre, então se a videoaula for útil para você também, bom proveito, tá bom? E bons estudos. Vamos começar então a nossa videoaula falando sobre a crise no segundo reinado, tudo bem? Então, o governo do Dom Pedro II, na verdade, desde o seu início, não foi um governo calmo, Então, Dom Pedro teve ao longo do tempo que ir conciliando vários problemas que foram surgindo. Então, desde revoltas populares que aconteceram no Brasil, criticando a situação social, criticando o próprio governo, a questões de divergências políticas entre os dois grupos que existiam, o grupo dos liberais, os Luzias, e o grupo dos conservadores, também chamados de Saquarema. Então o governo do Dom Pedro II não foi um governo muito fácil de ser conduzido, de ser administrado. Então nós vamos começar a abordar quais foram esses fatores. Nós podemos citar, já vou adiantar um pouquinho, nós podemos citar a chamada questão militar, a chamada questão religiosa, a briga dos grupos abolicionistas, a briga dos republicanistas, Então, esses foram alguns dos fatores principais que motivaram a crise do segundo reinado. Vamos começar falando sobre a questão militar, Então, desde o final da Guerra do Paraguai, o exército ele vai emergir como sendo um grupo, dentro da sociedade brasileira, que vai passar a exigir maiores direitos, maior prestígio, E, infelizmente, alguns dos representantes dos militares não estavam descontentes com a valorização e com a participação e com a abertura que Dom Pedro II dava a eles na política interna do Brasil, Então, o que vai acontecer? Vários movimentos vão começar a surgir dentro do exército contra a figura de Dom Pedro II. E lógico, lembrando que um governo que quer se sustentar, ele tem que contar com a base, com o apoio do exército. Mas esse não é o principal cerne da questão militar. Quando eu falo em questão militar, eu tenho que lembrar de outros acontecimentos que impulsionaram esse descontentamento que já existia. Então, primeiramente, eu tenho que falar sobre o caso Sena Madureira. Então, o caso Sena Madureira consistiu no quê? Um militar chamado Sena Madureira, ele foi afastado de suas funções por escrever um artigo contra o governo, um artigo contra o Dom Pedro II. O Deodoro da Fonseca, que era o grande nome do exército naquela época, também foi afastado de suas funções porque ele era contrário à pena do Sena Madureira. Então vocês percebam, que tensão que vai ser gerado, a partir desse caso. Afinal de contas, não foi simplesmente penalizado um militar, Foi penalizado o próprio Deodoro da Fonseca, que era um dos grandes nomes, que era o grande nome, sem dúvida alguma, do exército brasileiro. Então, os militares vão ainda mais ficar descontentes com o governo de Pedro II, tá? Não bastasse o caso Sena Madureira, temos que citar ainda o caso Cunha Matos. E o caso Cunha Matos também foi marcado, pela prisão e também do mesmo modo,
por manifestar a sua opinião perante os meios de imprensa, e opinião que também contrariava o governo de Dom Pedro II. Só que no caso do Cunha de Matos, né, ele publicou um manifesto em defesa da honra militar, o famoso manifesto em defesa da honra militar, né? E aí, lógico que esses grupos do exército começaram o quê? A articular, né, formas de combater o governo de Dom Pedro II. Então, ao longo do tempo, Dom Pedro vai perdendo o apoio de parte significativa do exército, né, que vai ser depois um dos grandes responsáveis, ou o grande responsável pela proclamação da República. Tudo bem, pessoal? Outro motivo importante para falar sobre a decadência, a crise do segundo reinado, né, além da questão militar, eu tenho a chamada questão religiosa, que era a briga entre a Igreja Católica, né, e o imperador, porque querendo ou não, a Igreja Católica, ela ainda, o apoio dela para manter alguém no cargo era um apoio ainda bastante relevante, apesar da Igreja estar perdendo já um pouco do seu prestígio e já estar começando a acontecer um processo de laicização, né, ou de Estado laico, de defesa do Estado laico, né, ainda o apoio da Igreja Católica era importante. Então, nessa questão religiosa, o que nós não podemos esquecer? Vamos lá então. O Dom Pedro, pela Constituição de 1824, que foi feita pelo pai dele, Dom Pedro I, né, o Dom Pedro ele tinha duas premissas em relação à igreja. Ele tinha, né, a premissa do padroado e a premissa do beneplácito. O que era isso, professor? Padroado, ele poderia nomear, né, funções dentro da igreja, né? E o beneplácito, que era o quê? Qualquer decisão que viesse do próprio Papa, que seja, né, ao chegar no Brasil, teria que passar pela sanção, pela aprovação do imperador. E aí, qual que vai ser o problema, né? Na segunda metade do governo do Dom Pedro II, eu vou ter lá na Itália o processo de unificação italiana. E nesse processo de unificação italiana, o que vai acontecer? O Estado italiano ele vai catar, né? Ele vai tomar posse das terras da igreja. E aí o que vai acontecer? O Papa vai começar a se pôr contra aquelas pessoas que apoiaram a unificação italiana. E entre essas pessoas, entre esses grupos, nós temos um papel de destaque da maçonaria. Então, a maçonaria, nesse contexto aqui, vai ser fortemente perseguida pela Igreja Católica, pelo Papa, tá? Só que aqui no Brasil, né, como Dom Pedro II tinha relações bem próximas com os maçons, ele não vai acatar essas ordens de perseguir, né, de ir contra a maçonaria. E isso vai gerar um mal-estar muito grande em relação à Igreja e o Estado imperial brasileiro. Esse é um dos elementos básicos, esse é um dos problemas principais, né, que vão surgir, né, que vai surgir na chamada questão religiosa. Então está aqui essa charge de Dom Pedro levando uma, né, palmatória do Papa em questão, né, o Papa Pio IX, que determinou o afastamento do clérigo e da sociedade dos maçons. Dom Pedro não cedeu às ordens do Papa, certo? Então percebam bem como que a situação para o Dom Pedro vai ficando difícil. Primeiro ele vai perdendo apoio, né, dos militares, depois ele vai perdendo apoio da Igreja Católica. Para piorar a situação, vão começar a ser organizados no Brasil grupos que criticavam o império, né, a forma imperial, a monarquia, e defendiam um modelo republicano, né? Então, esse aqui que eu vou apontar agora, o republicanismo, é um grande fator também que vai corroborar para que o Dom Pedro ele entre em crise e entre em decadência o seu governo, tá? Na questão do republicanismo, não tem como eu deixar de citar, né, a formação
do PRP, do Partido Republicano Brasileiro, Partido Republicano Paulista, perdão, que vai acontecer na cidade de Itu, na chamada Convenção de Itu. Então, em Itu, né, principalmente os grupos oligárquicos, muitos grupos oligárquicos ligados ao café, eles vão se reunir e vão formar o Partido Republicano Brasileiro, não, Partido Republicano Paulista, PRP, que vai despontar como sendo o quê? Um grupo, né, bastante crítico do governo de Dom Pedro II, um grupo que queria estar no poder para poder controlar melhor os destinos econômicos da pátria. Na realidade tem toda essa questão por trás, além de puros ideais republicanos, tá bom? Então, Dom Pedro vai perdendo apoio do exército, vai perdendo apoio da igreja, vai perdendo apoio político, porque surge a questão republicana, e Dom Pedro vai receber também várias críticas pela questão, né, da escravidão. Então, nesse período aqui, as críticas contra a escravidão que ainda existia no Brasil vão ficar ainda mais acirradas, né? Então vai surgir, vai ganhar destaque, o chamado movimento abolicionista, com alguns líderes principais, como Aristides Lobo, André Rebouças, José do Patrocínio, Rui Barbosa, né, Luiz Gama, Joaquim Nabuco e assim por diante. Só que, né, olha como a situação de Dom Pedro era difícil. Se por um lado eu tinha grupos que queriam a abolição e estavam contra o governo, porque o governo não dava a abolição da escravidão, né? Por outro lado, eu tinha os grandes fazendeiros que apoiavam também o imperador e que eram contrários o quê? Ao fim da escravidão, porque eles precisavam da escravidão para manter a sua força produtiva nas fazendas. Então, Dom Pedro vai ficando numa cilada, né? Vai ficando sem apoio daquelas pessoas que eram contra a escravidão, vai ficando meio que sem apoio contra as pessoas que temiam, né, que o Dom Pedro terminasse com a escravidão. Tanto é que, se eu for parar para pensar na história do Brasil e na história da abolição da escravidão, né, ela aconteceu por várias fases, várias leis que foram gradativamente suspendendo a escravidão no país. Só para lembrar, né? Não é o foco da nossa aula, mas só para lembrar. Em 1850 eu tive a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico, né, de escravos. 1871 eu tive a Lei do Ventre Livre, que deu liberdade aos negros nascidos a partir daquela data. 1885 a Lei dos Sexagenários, que garantia a liberdade para os escravos ao atingir, né, 60 anos, mas na prática não funcionou, porque a maioria não chegava nem nos 50, quanto mais nos 60, até chegar na Lei Áurea em 1888, que garantiu, né, a libertação dos escravos. Quando tem a libertação dos escravos, Dom Pedro vai brigar, né, muito, e os fazendeiros vão ficar muito descontentes, porque eles vão perder a sua mão de obra. Então, o que vai acontecer? Vocês vão percebendo que, ao longo do segundo reinado, né, o descontentamento com Dom Pedro II vai se intensificando por parte dos republicanos, por parte dos fazendeiros, por parte do exército, por parte da igreja, por parte de movimentos populares. E aí você vai somando tudo isso aí, né? E com todo respeito à nossa presidenta Dilma, que foi afastada, né? Tchau, querido, né? Ou não vai ter condições para que o Dom Pedro II mantenha-se no poder, né, de forma tranquila. Acontece o golpe, né, o movimento, e em 1889 é proclamada a República. Tudo bem? Então, uma videoaula bem rápida. Eu apontei algumas das principais causas para a questão da crise do governo de Dom Pedro II, que acabou gerando, lógico, né, em 1889, a proclamação da República, certo? Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, prof.danildeoliveira@gmail.com. Vou responder as suas dúvidas com o maior prazer. Tudo bem? Espero que a videoaula tenha sido útil, né? E até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês.
Come and get it.